Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou a professora Poli e como vocês viram aí no título, né, vou falar um pouquinho para vocês hoje da minha experiência quando eu fiz faculdade e mostrar um pouquinho para vocês do meu TCC. É um vídeo um pouquinho diferente, um pouquinho mais descontraído, mas para vocês conhecerem um pouquinho mais do meu início na área acadêmica e que possa ajudar aí vocês a se inspirarem também, certo? Mas antes de começarmos, eu quero pedir para você se inscrever aqui no meu canal e deixar o seu joinha. Combinado? Muito bem. Pessoal, se vocês não assistiram o vídeo de fatos sobre mim, o meu vídeo Blogueirinha, vocês precisam assistir. Lá eu contei um pouquinho mais sobre coisas pessoais, né? E falei que eu me formei em 2008. Então eu me formei já faz um tempinho, hein? Então eu me formei em 2008. Cheguei na pedagogia, gente, não posso falar para vocês que eu cheguei na pedagogia por amor e que era o sonho da vida ser pedagoga. Não posso contar essa mentira para vocês porque não era isso mesmo. Então, assim, a pedagogia era uma boa opção na questão de profissão, né? Trabalhar como professora, fazer alguns trabalhos nessa área da educação. É uma área que, assim, infelizmente a gente não tem muita valorização igual deveria, porém é uma área que sempre tem emprego. Então eu levei isso em consideração na hora de escolher esse curso. A faculdade era bem perto da minha casa, então isso facilitou também, tá? Então por isso que eu escolhi esse curso. Gente, a faculdade em si, ela foi numa época em que era uma época da minha vida que as coisas estavam meio bagunçadas, sabe? Então, assim, tava acontecendo muita coisa. Então, é por isso que eu considero, assim, uma experiência não muito boa. Eu poderia ter aproveitado muito mais, mas infelizmente as coisas que aconteciam comigo fora daquele ambiente me atrapalhavam a estudar, de verdade. Então, assim, não era desculpa. Eu realmente, muitas vezes, não tinha motivação nenhuma para estudar. Eu também não trabalhava na área, eu trabalhava na área comercial na época, então acho que tudo isso fazia com que eu ficasse um pouco desanimada. Então, por isso que eu considero que eu não fiz o meu curso igual deveria, igual eu fico, né, sempre falando para os meus alunos. aproveitem, vocês estão na pedagogia, aproveitem o máximo e aproveitem o curso e isso e aquilo. Eu não fiz isso porque eu não tinha essa motivação. Bom, os anos passaram, né? E chegou o final do curso. Durante o curso, assim como todos, tinha o estágio obrigatório para fazer. Como eu trabalhava na área comercial, eu não podia sair da loja para fazer estágio, não dava, porque se eu deixasse o trabalho, assim, se eu conversasse lá na época, eu acho que até conseguiria. Mas se eu não trabalhasse, se eu não vendesse, não e tinha meta, né? Aí já prejudicava meu salário e na época era muito importante que eu trabalhasse, atingisse a meta para ter um salário melhor, porque como vocês sabem, eu já tinha um filho desde aquela época, né? Bom, eu acabei deixando os estágios para o último ano da faculdade, eu me programei para quando eu tivesse no último período, eu deixar esse meu trabalho na área do comércio, né, que era uma loja, para poder me formar, para poder terminar a faculdade. E foi o que aconteceu. Eu deixei o meu trabalho, consegui me programar, me organizar e fiz todos os estágios e o TCC, que eu já vou comentar com vocês aqui, né? Deixei para fazer tudo aí no último período do curso. Naquela época tinha algumas possibilidades que hoje muitas faculdades não têm mais devido ao tempo, né? Ficou bem corrido, mas eu me programei para fazer tudo no último período. E assim eu fiz. Eu fiz os estágios numa escola particular aqui da minha cidade, foi muito legal, a experiência foi ótima, eu amei. Eu fiquei como auxiliar de sala de professoras incríveis, que eu aprendi muito e que realmente me deixaram assim com super admiração do trabalho pelos professores da educação infantil. Então, a escola que eu fiz o estágio, as professoras que eu tive, né, o prazer de ficar aí como auxiliar, eu acho que foi muito importante, eu aprendi bastante. Mas logo que eu terminei o estágio, o TCC, eu já fui para outra área. Mas vamos lá, TCC. Chegou na época de escolher o tema de TCC,
Aí tinha muito aquilo de professor orientador, na faculdade presencial ainda tem, né? Diferente do nosso modelo à distância. Bom, e aí os professores orientadores geralmente eram das áreas de ludicidade, né, da educação infantil, metodologias, gestão escolar, e eu queria um tema, diferentona, queria um tema na área das políticas educacionais, nessa área da história da educação, alguma coisa assim. Mas não tinha nenhuma professora orientadora disponível que pudesse orientar dentro dessa linha. Então, o que aconteceu? Aí conversa vai, muito conversa com os professores orientadores, coordenador. Aí eu cheguei no tema de formação continuada dos professores, que tinha a ver, era o que se aproximava mais do tema que eu queria inicialmente. Então eu peguei uma linha dessa para escrever. Vamos lá. Olhem só o título do meu TCC. Uma reflexão acerca da formação continuada do professor dos anos iniciais do ensino fundamental no município de Cambé. Gente, fiquei com preguiça. Só de ler esse título gigante, eu fiquei com preguiça. Então, assim, eu não escolheria esse título tão grande. Com certeza funilaria. Fica uma dica aí, gente. Pensem na hora de colocar um título aí no TCC de vocês, no projeto de ensino, porque influencia muito. E um título desse pode já dar muita preguiça no leitor, né? Então, assim, não sei se esse título desperta curiosidade nas pessoas. Então, hoje, quando eu vou orientar TCC, a primeira coisa que eu falo: o título do seu trabalho é o que vende o seu trabalho, é a cereja do bolo, é o que as pessoas vão ler e vão ficar curiosas para saber. E o meu, olha só, quando eu fiz, eu não ficaria curiosa para ler esse trabalho hoje. Então, eu não faria mais esse título. Sobre os capítulos do meu trabalho. Começamos. Política de formação continuada de professores na educação básica. Esse foi o capítulo 1. Então, fiz um apanhadão geral aí sobre a política de formação continuada de professores da educação básica, educação pública, né? Que foi a minha linha de pesquisa. Depois, Política Nacional de Formação Continuada de Professores, Graduação, Formação Continuada e Cursos de Atualização de Professores. Aí depois, a Política Estadual de Formação Continuadas, o caso do Estado do Paraná. Eu acho que eu já fiquei com preguiça só de ler esse primeiro capítulo, então eu não faria novamente essa divisão, né? Eu faria uma coisa mais enxuta, uma coisa mais direcionada, porque aqui eu percebo que eu dei algumas voltas, né? Em volta do que eu queria falar, sabe? Quando você dá umas voltas. Então eu percebo que aqui eu dei algumas voltas, mas joia, tá valendo. Depois, no capítulo 2, Política de Formação Continuada do município, né? Onde eu fiz o trabalho. Então, eu coloquei algumas considerações, algumas reflexões sobre o programa de formação continuada, que abre um parênteses, eu fui professora dessa rede, né, até o ano passado. Eu admiro muito, eu respeito demais, porque, olha, realmente é uma coisa levada muito a sério e tem realmente um compromisso com a educação. Bom, e aí no terceiro capítulo eu coloco mergulho na realidade, pesquisa de campo. E aí eu fiz uma pesquisa em umas 2, 3 escolas. É aquela pesquisa, né? Você faz formação continuada, com que frequência, qual a sua formação, tem especialização. Então, algumas coisas nesse sentido. Gente, o trabalho não ficou um trabalho extenso, tá? Ficou um trabalho médio, ainda com vários anexos. O trabalho em si, a parte escrita mesmo, tem 30 folhas, né? Deu 30 laudas. Ó, trabalhinho, né, no padrão de encadernação que era solicitado na época e tal. Mas o que eu quis trazer com esse vídeo para vocês: aproveitar o curso de pedagogia, aproveitar assim o tema que vocês mais gostarem para escreverem o título
né, para fazerem aí o projeto de ensino, o TCC de vocês, que seja uma coisa que vocês gostem realmente de falar. Hoje é muito mais aberto, né, para tanta coisa. Então eu espero que você, enquanto acadêmico do curso de pedagogia, aproveite bastante esse momento de estudos, esse momento de dedicação aí para o seu projeto final, para o seu TCC, tá? E não faça igual o meu, não Coloca um título que dê preguiça das pessoas lerem, tá? coloca um título legal, um título chamativo, um título mais curto. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.